Olá, mais uma vez estamos aqui nesse local, nesta página do YouTube, para iniciarmos mais um estudo, né, sobre as Sagradas Escrituras, falando sobre o livro do Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo, né, é um livro o qual nós queremos estar meditando numa teologia bíblica, numa teologia histórica, é, para entendermos um pouco mais sobre a razão desse livro e como esse livro nos mostra toda a realidade das Escrituras Sagradas desde Gênesis, né, para que possamos também compreender que não há nada de extraordinário, de complicado nesse livro conhecido como Apocalipse de João, mas que não tem a ver com João, mas tem a ver com Jesus Cristo, para nós compreendermos melhor o que Deus tem reservado para nós através dessa revelação em Cristo Jesus. Apocalipse, uma mensagem urgente para a igreja. Nós, falando sobre esse livro hoje de forma introdutória, dois fatores contribuem para que muitos evitem o livro do Apocalipse. Tem pessoas que têm medo desse livro, tem pessoas que têm pavor do que está nele, né? Mas se nós olharmos, esse livro foi para uma igreja que precisava de refrigério, para uma igreja que precisava de um alento, né, de uma força para si. Esse livro ele veio trazer isso na vida da igreja de Jesus Cristo sobre a face da terra. Por que muitos evitam o livro do Apocalipse? Uma razão que nós temos é que a ideia de que esse livro é um livro selado, que trata de coisas que estão encobertas, né? Não, são enigmas que nós não temos como entender, compreender. Na verdade, o livro do Apocalipse é o oposto disso, porque Apocalipse, né, a palavra significa tirar o véu, né? Descobrir ou revelar o que estava escondido, né? O que está escondido. A razão do Apocalipse é essa. Por isso a ordem de Deus, e nós vemos isso em Apocalipse 22:10, é essa. Não seles a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, ou seja, né, traga isso, essa revelação para a vida da igreja, porque o tempo está próximo. Então, Apocalipse não é um livro selado que trata de coisas encobertas, mas ele é um livro que veio trazer para nós o quê? A revelação, né? Para nós descobrirmos, para que o véu de fato fosse tirado das nossas vidas. As coisas que em breve devem acontecer, diz esse livro, né? Mostra o quê? Que há uma tensão entre, sim, o futuro imediato e o futuro mais distante, né? O mais distante é visto o quê? Como que transparecendo, né, do imediato, né? O que nós podemos notar nesse livro. Nesse livro, o Cordeiro é o executor do que deve acontecer. E o Cordeiro aqui, Jesus Cristo. Há duas atitudes em relação à segunda vinda ou retorno de Jesus Cristo que nós precisamos entender também à luz desse livro. Quem se acomoda diz: onde está a promessa da sua vinda? Porque mais de 2000 anos já se passaram, né? E onde está de fato essa vinda acontecendo no nosso momento? E estais sobre aviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo, diz as Escrituras Sagradas. Segunda questão que nós precisamos olhar nesse livro é a ideia de que ele também é um livro que fala de catástrofes, que é um livro que só fala de tragédias, que é um livro que só fala de caos. Este é o significado da palavra hoje. Apocalipse tomou esse significado. Temos vários filmes, documentários sobre Apocalipse e todos eles relatam e trazem o quê? Catástrofes, tragédias, caos, né, extinção e por aí vai. Esse significado, então, é sinônimo hoje, né, Apocalipse, de tragédia. Mas olhando para este livro, nós vamos ver que esse livro não fala de caos,
mas fala de um plano vitorioso, de um plano triunfante de Cristo e da sua igreja na face da terra. Essas duas questões que precisamos compreender, então, neste momento, com relação ao livro do Apocalipse. O título do livro do Apocalipse, vamos ver um pouquinho sobre essa questão. O Apocalipse, ele é um livro aberto, ele não é um livro fechado. Lembrando, Apocalipse, que significa revelação, ele é um livro que é aberto porque a própria palavra diz, porque é para tirar o véu, para descobrir, para revelar as coisas. E revelação nós precisamos também entender aqui, que não é o quê? Uma especulação humana. É a revelação do quê? Da palavra de Deus. E uma revelação também do testemunho fiel que temos nesse livro dado pelo próprio Cristo. É assim que começa o livro nos primeiros 2 versos. Revelação de Jesus Cristo, revelação de Jesus Cristo, não é Apocalipse de João, é revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou o que João, escritor dessa revelação, desse livro, onde o autor é Jesus Cristo, traz. Ele atestou, ele escreveu o quê? A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que ele viu. Então nós temos o que aqui? A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Isso que nós vemos então nos 2 primeiros versos. Logo, esse livro revela o plano vitorioso, triunfante de Cristo e da sua igreja. Esse livro traz a vitória absoluta de Jesus Cristo contra todos os seus inimigos, onde nós vamos ter a meretriz, onde nós vamos ter a besta, onde nós vamos ter o falso profeta, onde nós vamos ter o dragão, os incrédulos e a própria morte. O Apocalipse também mostra que o último capítulo da história não será de tragédia. Então nós precisamos também olhar para isso e tirar esse temor da nossa vida. Não será de tragédia porque o livro mostra que o último capítulo da história humana vai ser de uma retumbante vitória do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e daqueles que mantêm fiel até o fim, que vão estar com ele nesse momento. Por isso, Apocalipse, então, meus queridos, é um livro aberto em que Deus revela seus planos e seus propósitos para a sua igreja, para consolar, para confortar a sua igreja. O que mais que nós podemos ver aqui? Que o Apocalipse não é revelação apenas, falando aqui essa palavra, das últimas coisas, mas sobretudo do Cristo vitorioso, do Cristo glorioso, do Cristo vencedor. Não é apenas para especularmos, né, as últimas coisas que virão, mas o Apocalipse ele vem mostrar bem isso, né, o Cristo vencedor, o Cristo glorioso. Por isso que o Apocalipse não fala tanto de fatos, mas de uma pessoa. Se você olhar para o livro, e é dessa forma que você vai precisar entrar dentro desse livro para você entender, é olhando para isso. Né? Às vezes nós queremos olhar muitos fatos que tornam confusos na nossa vida. Mas o Apocalipse fala de uma pessoa, principalmente de uma pessoa. Né? E quando falamos de uma pessoa, está falando sobre quem? Sobre Jesus Cristo. Vamos lembrar o verso 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Não é apenas de eventos futuros que nós temos no Apocalipse. O que temos no Apocalipse, então, é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então, está falando do quê? De uma pessoa. Por isso que você não pode dissociar a profecia da pessoa de Jesus Cristo, porque esse livro também é um livro profético
E quem traz toda essa profecia é o próprio Cristo. Ele se torna, então, para nós, né, o todo nesse livro. Por isso que o Apocalipse não é a revelação de João. Né? Vamos deixar bem claro. Mas uma revelação de quem? De Jesus Cristo para João escrever. Né? Então, somente isso. A gente percebe isso quando nós olhamos para o Evangelho de João. Cristo veio ao mundo para fazer o quê? Revelar o Pai. Quando João escreve o seu Evangelho, ele mostra isso para nós. Né? Está lá no capítulo 17, do verso 6 do Evangelho de João. Quando Jesus fala o quê? Ele veio aqui, né, naquela sua vinda, manifestando o nome dele aos homens, e ele está falando com o Pai. Ele fala, olha, eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Logo, no Apocalipse, é o Pai quem revela a Jesus Cristo, né? Voltando lá no Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Revelação de quem? De Jesus Cristo. Quem deu essa revelação? Deus lhe deu. Da mesma forma que nós temos, então, no Evangelho de João, quando da vinda de Jesus Cristo, o Deus encarnado sobre a face da terra. Agora, Apocalipse fala do seu retorno. Então, que muitos trazem como essa expressão segunda vinda de Cristo. Eu prefiro a palavra retorno mesmo, porque ele retornará para concretizar todas as coisas. Olhando para isso, então, como que se revela o livro do Apocalipse? Como que se revela aquilo que Jesus trouxe? Como o servo lavando os pés dos seus discípulos? Como uma ovelha muda que vai para o matadouro? Como aquele de quem os homens esconderam o rosto? Como aquele que está pregado na cruz com o rosto cheio de sangue? Como aquele que tem as mãos atadas e os pés pregados na cruz? Não é dessa forma que o livro traz a revelação de Jesus Cristo. A revelação é do noivo da igreja, pelo Pai. É o Cordeiro, o Cristo glorioso. Os seus cabelos não estão cheios de sangue nesse livro, mas são alvos como a neve. Os seus olhos não estão inchados, mas são como chamas de fogo, diz o livro. Os seus pés não estão pregados na cruz, mas são semelhantes a bronze polido. A sua voz não está rouca, porque a língua está colada aos céus da boca por atordoante sede. Mas a sua voz é como voz de muitas águas. As suas mãos não estão cheias de pregos, para que ele segura, não estão cheias de prego, mas ele, as suas mãos, seguram a igreja e a história que está nas suas mãos toda poderosa. O seu rosto não está desfigurado, mas brilha como o sol. É assim que Jesus se apresenta nesse livro. Por isso, o objetivo do livro do Apocalipse não é nos dar uma tabela do tempo do fim. Vamos pensar de forma diferente. O objetivo do livro é nos revelar o noivo glorioso da igreja, o supremo conquistador, né? O todo-poderoso diante de nós, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que venceu tudo, né? E tudo está diante dele. A igreja, meus queridos, precisa olhar para a supremacia do seu Senhor. E é isso que o livro traz para a vida da igreja. Durante a sua vinda aqui na terra, Jesus Cristo, né, a glória de Cristo estava encoberta, porque diz a palavra de Deus que ele se desfez de si mesmo, deixou a sua glória, né, se tornou servo humilde. Né, ele viveu se esvaziando da sua glória quando ele esteve aqui como o Deus encarnado. Mas agora, no seu retorno, né, a sua glória é auto-evidente. Nós vemos isso bem retratado em Marcos capítulo 14 e em Apocalipse 1:7. Se olharmos para o texto de Marcos 14, nós vamos ter aqui o verso 61 e 62. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito?
Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens dos céus. Jesus estava naquele momento sendo julgado, sendo humilhado, mas ele já está dando a resposta. Vocês vão ver alguém diferente. O meu retorno, vocês vão ver de fato a glória, né, sobre minha vida de forma plena. Apocalipse 1:7. E eis que vem como nuvens, e todo olho o verá. Verá de que forma? Verá de forma gloriosa, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso que o livro quer mostrar para nós também. Falando sobre o autor do livro do Apocalipse. Nós temos algumas coisas que precisamos entender em relação a esse autor. A primeira delas é que Deus tem planos distintos ao usar os seus servos. O que queremos dizer com isso? O Espírito Santo usou João para escrever o quarto evangelho, as suas cartas e o Apocalipse. Nós lembramos muito de Paulo e suas cartas, mas João ele fez os quê? Ele escreveu um evangelho, ele escreveu as suas cartas e ele escreveu também o livro do Apocalipse, escritor. Vamos pensar dessa forma. O objetivo do evangelho, quando ele escreveu, foi o quê? Alertar as pessoas a crerem em Cristo. O evangelho de João não é um livro, um evangelho sinótico, ele não é na mesma sequência ou igual a Mateus, Marcos e Lucas. Ele é diferente, porque o objetivo era tão somente trazer os sinais para mostrar que Cristo era de fato o Messias enviado de Deus. Ele era o Deus encarnado. João começa dizendo isso, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e esse verbo se fez carne e habitou entre nós. É esse o objetivo. E para mostrar esse verbo de Deus, a palavra de Deus, o Logos de Deus, ele vai mostrar os sinais que Jesus fez aqui, alguns desses sinais, não todos também, para mostrar que de fato Jesus era o Deus encarnado que tinha que vir sobre a face da terra, o prometido que viria sobre a face da terra para concretizar todas as coisas. Aquilo que Gênesis capítulo 3 vem falar lá com relação a aquele que viria. Olha o que diz os versos 20, capítulo 20, os versos 30 e 31 do Evangelho de João. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para o quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nós estamos aqui falando também em outro estudo paralelo sobre o reino de Deus, onde nós temos trazido bem essa expressão também de Cristo em relação a esse reino e da vida eterna. Até falamos no vídeo anterior. Se você não assistiu, pode procurar na página do YouTube, você verá. Mas o Evangelho tinha esse sentido de mostrar o quê? Registrar alguns sinais de Jesus Cristo para que as pessoas crescem que ele era o Cristo, ou ele era o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tivesse vida em seu nome. Esse foi o objetivo do Evangelho. João também escreveu, como eu disse, cartas. E as suas cartas também tinham objetivo. Qual o objetivo das cartas? O objetivo das cartas era encorajar os cristãos a terem a certeza dessa vida, essa vida eterna que ele já retrata no Evangelho. Nós podemos ver isso em 1 João capítulo 5, 13. Estas coisas vos escrevi, mais uma vez relatando. João escreve o Evangelho, agora ele escreve as cartas, a fim de saberdes que tendes vida eterna, a vós outros que credes, porque os sinais eram para crer em o nome do Filho de Deus. Então, o objetivo da carta, encorajar os cristãos. O objetivo do Evangelho, alertar as pessoas. E qual o objetivo, então, do Apocalipse? Que também ele escreve. O autor é Jesus Cristo. O objetivo do Apocalipse era alertar também. Alertar os cristãos para estarem preparados
para o retorno de Jesus Cristo. Olha o que diz capítulo 22, verso 20 de Apocalipse. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Né? O alerta, então, que nós temos nisso. Né? Deus tem planos distintos e ele vai usar, então, o seu servo para escrever, né? Para mostrar isso, né? À vida humana. Sobre o autor ainda do livro do Apocalipse, nós vemos aqui também outra questão. Aqui, Deus transforma as tragédias em triunfos. São os 3 primeiros versos que nós temos desse livro. Né? Por que Deus transforma tragédias em triunfo? Antes de lermos os 3 versos. Dominiciano, o segundo Nero, que arrogou para si, trouxe para si o título de Senhor e Deus, ele baniu João para a ilha de Patmos, a colônia penal que estava na costa da Ásia Menor. Mas ao mesmo tempo em que estava João fisicamente em Patmos, diz a palavra de Deus, né, o que nós temos também no livro do Apocalipse, que ele também se achou em espírito e Deus abriu a ele o céu. Isso vai estar lá no capítulo 4 do Apocalipse, que depois nós vamos estudar. E revelou para ele o quê? Coisas que em breve deveriam acontecer. O que nós queremos dizer com isso? Num tempo em que a igreja estava sendo massacrada, a igreja estava sendo pisada, a igreja estava sendo perseguida, a igreja estava sendo torturada, os discípulos de Jesus já estavam todos praticamente mortos, menos João. João recebe então o quê? A revelação de que o noivo da igreja, o Senhor absoluto dos céus e da terra, está totalmente no controle, tanto da sua igreja quanto da história. Aí vamos então para o que diz os 3 primeiros versos. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados, felizes, muitos felizes, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A palavra da profecia, né, que está escrito aqui é o próprio livro do Apocalipse. Continuando ainda no capítulo 5, o verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quando João vê, né, um livro fechado com 7 selos. Então, o que? Jesus ele quer mostrar que ele tem o controle total sobre a igreja e ele tem a história sobre as suas mãos também, porque ao desatar cada selo ele está mostrando que ele é o Senhor dessa história também. Né? Nada está fora do controle. É isso que o livro vai dizer, a gente vai ver isso no capítulo 5 em diante. Terceira coisa sobre o autor do livro, que Deus também esclarece uns e Deus confunde outros. Quando falamos também sobre esse livro. O livro do Apocalipse é o quê? É um livro altamente simbólico. Por que ele é altamente simbólico? Qual a razão, qual é a questão? É como as parábolas esclarecendo uns e confundindo outros, que Jesus assim o fez também. Para a igreja, era uma mensagem clara naquele momento. Mas para os ímpios e principalmente para Roma, né, era uma mensagem indecifrável, algo que teria que passar pelo crivo do império e chegar na igreja e a igreja ter a compreensão. Por isso, um livro muito simbólico para aquele momento. O problema é que, por nós perdermos essa história
sobre nossas vidas com relação à igreja no seu desenvolvimento, nós passamos a não compreender. É por isso que nós vamos trabalhar uma teologia bíblica e histórica em relação a esse livro. Os símbolos aqui não enfraquecem com o tempo. Ao contrário, os símbolos aqui eles continuam dando as mesmas respostas no tempo. Em vez de falar do diabo como um ser maligno, o que nós temos no livro? Fala de um dragão. Em vez de falar de um ditador, fala de uma besta. Em vez de falar de um sistema sedutor, fala de uma meretriz, a Babilônia, a grande. É assim que o livro vai trabalhar, então, para passar pelo crivo do império que está massacrando, que está perseguindo a igreja, mas para chegar na igreja e a igreja olhar para tudo aquilo e a igreja se sentir amparada. A igreja vai se sentir fortalecida. Ok? É isso a razão também desse livro. O que mais que nós precisamos falar desse livro? Os leitores do livro do Apocalipse. Quem são? Os leitores são as 7 igrejas da Ásia Menor. Mas depois nós vamos entender por que as 7 igrejas da Ásia Menor. Esse livro, então, ele traz o quê? O número 7. E o número 7 é um número muito simbólico no livro do Apocalipse e ele aparece 54 vezes. O livro fala de 7 candeeiros, o livro fala de 7 estrelas, o livro fala de 7 selos, o livro fala de 7 trombetas, de 7 taças, de 7 espíritos, de 7 cabeças, de 7 chifres, de 7 montanhas. Quando fala em 7, o significado é completo, é total. Havia mais de 7 igrejas na Ásia Menor. Não eram só aquelas 7 igrejas. Mas quando Jesus envia a carta às 7 igrejas, significa o quê? Significa que ele envia a sua mensagem para toda a igreja, de forma plena, para toda a igreja, em todos os lugares e em todos os tempos até a consumação dos séculos. Não há nenhuma indicação nas 7 igrejas que elas representem 7 períodos sucessivos da história da igreja, como ensinam algumas vertentes teológicas em relação a esse livro. Não há nenhuma indicação. Por isso que eu estou falando, eu vou partir de um princípio bíblico. O que a Bíblia disser, nós vamos ver. O que a Bíblia está falando e está junto à história confirmando, nós vamos ver. Nós não vamos entrar em outras especulações em relação a esse livro para compreender como esse livro ele é tranquilo, como esse livro é fácil. Não há, então, nenhuma indicação de que as 7 igrejas representam 7 períodos sucessivos da história da igreja. Vamos deixar isso claro. João escreveu estas 7 igrejas para que elas servissem do quê? De representação, de base da igreja toda. Não eram só 7 igrejas na Ásia Menor, havia mais igrejas. Vamos deixar isso também bem compreensível na nossa vida. Esse livro também é o quê? É destinado a todos os cristãos, então, em todos os tempos, porque está sendo direcionada a todas as igrejas em todo o tempo também. Não podemos, então, limitar esse livro a uma visão preterista, que nós temos em algumas vertentes teológicas, nem a uma visão futurista, que nós temos também em algumas vertentes teológicas. Ele é Ele é um livro, vamos deixar bem claro, encorajador para todos os cristãos em todos os tempos. Este livro deveria ser lido em voz alta e em culto público, que nós temos aí no verso 3 de Apocalipse 1, quando fala sobre a muita felicidade daqueles que leem e daqueles que ouvem. Era dessa forma que o livro, as cartas eram enviadas para serem lidas em culto público, em voz alta, para que as pessoas ouvissem as palavras da profecia e guardassem as coisas nela escritas, porque o tempo estava próximo para a vitória final em relação à igreja e o mundo pecaminoso. Há então aqui uma bem-aventurança para os que leem, para os que ouvem
e para os que guardam ou praticam a mensagem desse livro. Então, esse livro é prático para a vida da igreja, e a igreja precisa conhecer para praticar. Para todas as igrejas, então, o Senhor que anda no meio dos candeeiros, né, ele tem o que? Uma palavra de exortação e também de encorajamento. Ele os desafia a serem vencedores. Nós vamos ver isso em cada uma das cartas. A mensagem central de Jesus para a igreja é o quê? É que nós não devemos nos aproximar da profecia apenas com curiosidade acerca do futuro, porque não é essa a razão deste livro. Lembrando de Daniel, que era um livro do Apocalipse Velho Testamentário, né? Quando Daniel e quando João recebem a palavra da profecia, né, não há diferença da forma que se dá. Em Daniel, da mesma forma que se dá com João aqui. Né, quando falamos em palavra da profecia, falamos do plano de Deus, ele dá-se a revelar. Do futuro, ambos caíram aos pés do Senhor. Olha o que nós temos aqui interessante, né, falando de Daniel. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-as, as palavras, caí sem sentido o rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. O que aconteceu com João quando ele também ouviu a palavra para ele escrever? Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Olhando para ambos aqui, eles ficaram o quê? Esmagados pelo quê? Por medo? Não, pela grandeza da manifestação do Senhor, de Jesus Cristo. É assim então, meus queridos, que devemos nos aproximar do livro do Apocalipse como adoradores e não como acadêmicos, ok? Essa é a minha proposta para vocês, né? E eu quero um feedback de vocês também com relação ao estudo desse livro, né, que nós vamos estar aqui tratando. Vai ser longo, não vai ser curto não, né? Porque estudar o livro do Apocalipse em poucos dias é impossível, porque Apocalipse volta para toda a Bíblia. Então nós vamos ver muito da Bíblia para nós entendermos o livro do Apocalipse, ok? E depois, né, se Deus assim permitir, nós vamos estar disponibilizando esse material a quem assim o queira. Por isso, te vejo na próxima aula. Deus te abençoe e seguimos com as revelações de Jesus Cristo, né, sobre uma igreja vitoriosa, para nós entendermos aquilo que Ele quer que nós venhamos a ouvir, que nós venhamos a praticar da sua palavra como igreja vitoriosa, vencedora que já somos através dele, que é o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Até uma próxima e Deus assim te abençoe.